Quando ouvimos falar em psicopatas, imaginamos logo uma pessoa que mata sem qualquer remorso. Alguém que já cometeu crimes hediondos muito graves e mesmo assim manteve-se calmo com um encanto superficial, conseguindo com isso convencer algumas pessoas que seria incapaz de cometer tais crimes. Nós já publicámos um vídeo sobre a psicopatia, deixamos o link aqui em cima para quem estiver interessado. Lá explicamos com mais pormenor o que é a psicopatia. De facto, a palavra psicopata tornou-se tão banal junto do público em geral, muito por culpa dos mídia, dos filmes e séries, que é constantemente usada enquanto sinónimo de criminoso. Mas será que os psicopatas são inevitavelmente criminosos? Ou será que conseguimos encontrar entre nós psicopatas bem-sucedidos, ou seja, que nunca cometeram crimes, pelo menos muito graves? A grande maioria da investigação da psicopatia foi conduzida em hospitais ou prisões, ou seja, em indivíduos institucionalizados e que lá estavam, obviamente, porque tinham cometido crimes. Não é, portanto, de estranhar esta ideia de psicopata enquanto alguém meramente criminoso. Mas investigações mais recentes, efetuadas junto da comunidade em geral, com amostras não associadas ao crime, têm mostrado evidências de que há psicopatas, ou seja, pessoas que apresentam os traços principais da psicopatia, a viver entre nós. Esses psicopatas têm evitado os sistemas judiciais e conseguido afastar-se pelo menos dos crimes mais graves, não apresentando um comportamento antissocial sério. Há também quem tenha sugerido que, se procurarmos bem, conseguimos encontrar pessoas com traços de psicopatia em profissões de alto poder, como diretores de empresas, políticos, professores, advogados ou até líderes históricos, heróis e aventureiros. De facto, algumas das características da psicopatia, como o encanto superficial, a ausência de ansiedade e medo, podem de certa forma ser benéficas em certas profissões. Contudo, ainda se sabe pouco acerca deste grupo de indivíduos. Apesar da existência de psicopatas bem-sucedidos ser reconhecida junto da comunidade científica, a investigação ainda é escassa, a amostra nem sempre é fácil de encontrar e os estudos têm apresentado alguns problemas metodológicos e conceptuais, o que dificulta a comparação entre diferentes estudos e também a comparação entre as características destes dois grupos de psicopatas, os criminosos e os não criminosos. Mais investigação nesta área é então muito importante. Só dessa forma se conseguirá perceber com mais exatidão o que distingue os psicopatas institucionalizados dos psicopatas que vivem inseridos na sociedade e, principalmente, identificar com mais clareza os fatores protetores que parecem desviar estas pessoas de seguirem um estilo de vida criminal. Apesar do escasso conhecimento nesta área, há essencialmente três perspectivas conceptuais que têm vindo a tentar explicar a psicopatia não criminal. Vamos tentar resumi-las de uma forma muito geral. Psicopatia não criminal enquanto manifestação subclínica da psicopatia. Segundo esta perspectiva, os psicopatas não criminais representam exemplos menos extremos de psicopatia, ou seja, eles são de facto psicopatas, mas digamos que de uma forma menos severa do que os psicopatas criminosos. Psicopatia não criminal enquanto uma expressão moderada da desordem. Para esta perspectiva, a diferença entre estes dois grupos de psicopatas está num conjunto de fatores moderadores ou protetores que moldam o comportamento dos indivíduos. Segundo esta perspectiva, o comportamento antissocial pode ser atenuado ou desviado por certos fatores como a inteligência, um talento excepcional, oportunidades educacionais, nível socioeconómico elevado, uma socialização altamente eficaz ou até um adequado controle dos impulsos. Assim, em vez de evidenciarem comportamentos antissociais, estes indivíduos tendem a canalizar as suas características psicopáticas para outras saídas, como negócios, música, atletismo, entre outros. E por último, a perspectiva do processo dual. De acordo com esta perspectiva, na psicopatia, os traços interpessoais afetivos, como por exemplo o egocentrismo, megalomania, charme superficial e falta de empatia, e, por outro lado, o comportamento antissocial, por exemplo, a impulsividade, irresponsabilidade, descontrole comportamental e estilo de vida parasita, têm causas ou etiologias distintas, não estando os mesmos relacionados. Assim, por exemplo, no caso dos psicopatas não criminosos, eles tenderiam a apresentar níveis elevados de traços interpessoais afetivos e níveis mais reduzidos relacionados com o comportamento antissocial, o que explicaria o facto de apresentarem menos comportamentos antissociais do que os psicopatas criminosos. Estas três perspectivas não têm necessariamente de competir nem são mutuamente exclusivas. Elas abordam diferentes problemas e diferentes alvos e têm contribuído em conjunto para um maior entendimento desta área.